É, eu começo a primeira parte. Ok, vamos lá, então. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: Que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: Não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro, para cemitério de forasteiros. Por isso aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje Campo de Sangue. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Jesus estava em pé ante o governador, e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: Não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isso a admirar-se grandemente o governador. Agora, ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: A quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que, por inveja, o tinham entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: Não te envolvas com esse justo, porque hoje, em sonho, muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo, perguntou-lhes o governador: Qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: Seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo. Fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: Caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás. E após haver açoitado Jesus, entregou-o para ser crucificado. Vem até aqui, Edna, até o 26, né? É isso aí. Isso aí? É isso, Edna. Até o 26. Ela tá com a coisa Ah, desligada. o seu fone está fechado, Edna. É até o 26. Ah, então Ah, tá tá. bom. Bom, então nós estamos falando aqui de duas cenas, certo? A questão de Judas e o julgamento de Jesus agora no tribunal romano, né? Nós saímos do julgamento ou do prévio julgamento do tribunal Sinédrio? judaico, do Sinédrio, e que era o tribunal judaico, né? Porque embora fosse um tribunal religioso, como era uma sociedade vinculada, né, à religião, então era também o tribunal jurídico deles, né? O Sinédrio é quem decidia todas as coisas, né?
para os judeus, né? Por isso que Caifás, ou sempre o sumo sacerdote, era indicado por Roma, porque havia uma posição política, além da questão religiosa, né? Isso é interessante da gente pensar, porque parece que eram duas instâncias de julgamento, né? Embora de origens diferentes. O tribunal judaico e agora, então, ele vai ser entregue ao tribunal romano também. Bom, da primeira parte, essa cena de Judas. O que vocês acham dessa cena aí? Na versão que eu li, aparece a palavra remorso, né? Não sei se na de vocês também aparece. E aí isso me faz lembrar a diferença de remorso e de arrependimento, né? O arrependimento, ele traz transformação, mudança de vida, né? E o remorso, não, ele só traz culpa, mas a pessoa continua no mesmo estado que ela está, né? E eu fico pensando, se Judas tivesse realmente se arrependido e voltado-se para o Senhor de novo, né? Ele poderia ter sido transformado como Pedro foi. É. Agora tem uma questão interessante aí. Por que será que Judas se arrependeu? O que isso diz sobre a traição de Judas? Eu não entendi a pergunta. Esse Uhum. ato de Judas de ter o remorso, né, a ponto de se matar, né? O que isso revela sobre a traição dele? Vocês acham? O fato dele ter sentido remorso, tentado voltar atrás, não tinha como voltar atrás, né? É. Não tinha como mudar o resultado da traição dele, né? Jesus já estava preso. Hum, E eu acho também que foi a questão de Judas, ele não acreditar, apesar de ter vivido tanto tempo, 3 anos, né, com Jesus, ele não acreditava no poder de perdão que existia, né? A convivência com Jesus, ele estava tão preocupado com outras coisas que ele perdeu lições importantes para entender que o perdão era para ele também, Será? né? Foi só um Eu remorso. entendo isso que você está falando e concordo, mas será que é isso mesmo? O que essa atitude dele demonstra dele na história? Vamos pensar na história, não na teologia, na parte filosófica. Pensa na história. O que esse ato de Judas mostra na história da gente? Você diz o ato dele devolver as moedas ou o ato dele se Dele matar? se, o ato dele se ter O, remorso, né? o Toda a conjunto. cena, o conjunto. Ele tem um remorso a ponto dele ir falar com os judeus, a ponto dele devolver as moedas e a ponto dele se matar, né? De chegar ao limite, ao radical, né? Isso é muito importante aí nesse texto para a gente entender. Vou dar uma dica, hein? Presta atenção. A gente entender a diferença entre o judaísmo e o cristianismo. Esse Uhum. ato de Judas É, colocado aí é muito importante. que ele se submeteu à lei, né? A lei era a morte. Havia pecados que eram resolvidos com a morte, né? E não havia graça, e não havia Vocês ainda perdão. E estão a teolo- teologizando, né? Pensa na teologizando ainda história, pensa na história, pensa na na história. história. É, que tipo de Messias? Aí, vou melhorar minha pergunta. A minha pergunta que está ruim. Que tipo de Messias o judeu do primeiro século esperava? Eles esperavam um Messias político, né? Guerreiro. Aquele, o prometido que ia libertar o povo daquele cativeiro do Império Romano. Então, eu E, acho que Judas não conseguiu ver o Messias espiritual, mas ele queria o Messias político, que é todo mundo estava esperando. isso aí. Fala, Angélica. Isso mesmo. Não, eu ia falar isso. Um guerreiro, né, que viesse para
assumir uma parte no política governamental, o rei, que não fosse espiritual, mas fosse físico, né? É isso, um Messias libertador de Israel. Ele se Aham. esquecer, e a partir da libertação de Israel, se construiria um reino de Israel, e aí sim Israel ia ser bênção para as nações, ia cumprir a promessa de Deus a Abraão, ia ser bênção para as nações. Alguns anos antes, ali cerca de 100 anos antes, 200 anos antes, Judas Macabeus, ele foi esse líder que reconstruiu o templo, né, que dá aquele passo para reconstruir o templo, que defende Jerusalém, e esperavam muito que ele tivesse sido Messias, né? Então, quando Judas Macabeus morre, vem depois, na sequência, o Império Romano, e aí depois domina aquela região, eles falaram, então Judas não foi um precursor do Messias. Então, quando Judas vê, Judas é um bom judeu, vamos dizer assim. Só que Judas andou o tempo todo ao lado de Jesus e continuou sendo um bom judeu. E o que eu quero dizer com isso? Não que as pessoas não devam ser boas judias, bons brasileiros, né? Mas ele tinha a esperança do seu tempo. Quando a impressão que eu tenho quando Judas entrega Jesus, ele entrega Jesus para que Jesus tome uma atitude. Ele acha, né? Não, agora ele vai ser preso e agora ele vai mostrar o poder dele, quem ele é, né? Quando Judas entrega Jesus, a intenção dele não é trair o amigo só, porque ele era o que a gente malha, né? Na época do Judas, Malhava. A gente malhava, não malha mais, não. malha mais, porque agora é politicamente incorreto malhar o Judas. É, Enfim, ele entrega o amigo na esperança de promover o reino, de dar um chacoalhão em Jesus, e aí Jesus, né, cumpre logo o papel dele, né, que é libertar o povo. Por isso que quando ele vê que não é isso que vai acontecer, quando ele percebe que não é, que Jesus fica mudo, que a coisa, aí é que ele percebe que toda a crença dele estava sem sentido, né? Isso é tão importante nessa história, muitas vezes a gente passa tão desapercebido por essa cena, porque que tipo de religião, ou que tipo de cristianismo a gente quer? É um cristianismo como o de Judas? É Jesus como o Jesus de Judas, que vem para o nosso tempo para libertar a gente, né? A dimensão, hoje em dia está muito em moda essa palavra, então eu vou usar. A dimensão do reino cósmico de Deus, a dimensão desse reino eterno, desse reino restaurador de toda a natureza, é uma dimensão completamente diferente da do humano, que pensa só no seu tempo, na sua salvação, na sua, né? Judas esperava aquele Messias que ia ser libertador de Israel apenas, politicamente. E que ele ia estar bem na fita, já que foi ele que deu o start para Jesus tomar uma atitude, já que Jesus não estava tomando essa atitude logo, né? Mas mal sabia ele que ele era o que estava, né, ali sendo instrumento de Deus para continuar realizando a vontade de Deus, né? E também acho piamente, Claudinha, que se ele tivesse se atentado, como Pedro, de que Jesus era um Messias que ele havia dito que era, e não o Messias que Israel esperava, ele teria tido a oportunidade de se arrepender e não de ter apenas remorso. A decepção de Judas de ter investido a sua vida numa coisa que ele não entendia, né? Quantas vezes a gente vê dentro do próprio cristianismo muitas pessoas que dedicam a sua vida para um Jesus imediatista, um Jesus que responde só a sua oração, e quando chega nos momentos duros da vida, a pessoa se desvia, porque ela fala: como assim? Deus é soberano
e eu perdi um filho, ou como assim Deus é soberano e eu estou doente, ou como assim Deus é soberano, né? Olhando a localidade da sua história, como Judas olhou, e não enxergando a dimensão de reino de Deus, que é muito mais ampla do que a nossa vida, né? Deus tenta restaurar a humanidade desde o pecado de Adão. E o plano de Deus, desde o pecado de Adão, é a vinda de Jesus Cristo. E o plano de Deus para restaurar formar esse povo até o final é a volta de Cristo. E nesse intervalo entre Adão e Cristo, e entre Cristo e sua volta, são as histórias individuais, as nossas, né? E é sempre essa perspectiva, minha história, a história de Deus. Se eu atrelo a minha história à história de Deus, a minha vida faz sentido na história. Se eu não atrelo, se eu continuo querendo Jesus para mim, o meu Jesus, aí a minha perspectiva muda, né? Fala, querida. Então, ultimamente eu tenho pensado muito nessa questão dos processos, né? A gente fica muito esperando os milagres. E quando os milagres não acontecem, a gente se decepciona. Eu tenho participado muito nesses dias sobre os processos, porque o milagre vai acontecer, mas quais são os processos que Deus tenha realizado para que esse milagre ocorra? Né? Então, isso tem me ajudado muito. Vamos entender os processos, né? Como você falou, algumas coisas que acontecem é parte de um processo para que o que Deus tem preparado para mim aconteça. Mas eu preciso estar sempre ligado nesses processos, porque aí senão vem a decepção. É, Porque os processos vão acontecendo, eu não vou entendendo, aí eu vou me decepcionando, aí eu deixo de ver aquilo que Deus tem preparado por me perder nesse processo. é a carência do povo, né? Nós somos carentes, eternamente carentes. Quantas vezes, gente, a gente está orando por um tema, aquele tema se resolve, aí já tem o próximo. Quantas vezes, né? Se a gente não está, se a gente está, estando todas nós debaixo desse tempo ainda, dominado pelo maligno e pelo pecado, nós vamos continuar tendo as dores. A nossa alegria é que nós já recebemos libertação para não acreditar mais nesse tempo, mas para viver a eternidade, para não ficar com os olhos debaixo do sol, mas já poder, nesse tempo aqui que nós estamos debaixo do sol, viver esse reino cósmico de Deus acima do sol, né? E isso enche a gente de esperança. Isso já não é obedecer regras, já não é, sei lá o quê, né? Fazer processos dogmáticos ou coisas assim. Isso é transitar de processo, como diz Red, né? Sair desse processo humano para ir para essa história divina, escrita, né? E a beleza de ver isso saltando da Bíblia é maravilhoso, é o que nos enche de esperança, né? Como disse o salmista, se alguns de nós, por mais forte que seja, chega a 70, 80, o melhor de nós é enfado e canseira. E nós já estamos chegando na parte da enfado e canseira, né? Mas quando a gente vê isso aqui, a gente volta, vai para o profeta Joel. Os velhos terão sonhos, né? Porque isso é tão bonito que a gente rejuvenesce o espírito e prega. Não, eu não faço parte só da história de uma igreja, da história de uma família. A minha família e a minha igreja fazem parte da história universal escrita por Deus. E dentro disso, eu sou parte dessa história. Eu na comunhão com os meus irmãos, eu na comunhão da minha família, e eu quero trazer mais gente para fazer parte dessa história, né? É nessa beleza que empolga o coração que reside o evangelho, né? Certo? Falei demais para variar, né? Vamos ler rapidinho. Claudinha, abre você aí, enquanto a gente fala. Zacarias, capítulo 11. 11. Os versos 12 e 13.
12 e 13. Vamos lá. Eu lhes disse: se vos parece bem, dai-me o meu salário, e se não, deixai-o. Pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. Então o Senhor me disse: arroja isso ao oleiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles. Tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Olha isso, Só até gente. 3? É só os dois, só para a gente associar. Quanto tempo Uhum. está Zacarias de Jesus mesmo? Bastante. 500, mais ou menos, né? Zacarias está 500, entre 530 e 480 antes de Cristo. Olha isso aí. Olha essa história escrita. Olha lá. A minha versão diz assim: então eu lhes disse: se quiserem, paguem meu salário, mas se não quiserem, não paguem. E eles me pagaram 30 moedas de prata. Esse foi o preço do Senhor. 30 moedas de prata. Esse é o salário que o religioso pagou a Jesus. É o que valia a vida de Jesus. Então o Senhor me disse: lance isso ao oleiro, esse preço fabuloso. A minha versão é até irônica, né? Esse preço fabuloso pelo qual me avaliaram. Paguei as 30 moedas de prata e lancei o oleiro ao oleiro no templo do Senhor, né? Agora, só para encerrar esse trecho de Judas, é engraçado que o diabo, ele vem e te tenta e te rodeia e te rodeia. Olha, nossa, gente, nossa, Judas, como você é legal, como você é bonitinho. O político, né, assim, usado aí pelo mal. Agora, quando a pessoa cai em si e vê o que ela fez, olha como é que ele responde. Se você fez, é problema seu. Você que assuma a sua responsabilidade, né? Como isso é diferente da casa de Deus, né? Como isso é diferente do povo de Deus, que acolhe e fala: não, vamos juntos, vamos tentar resolver. Você vai sofrer alguma pena aí, isso faz parte do processo, né, Edna? Hum. Mas vamos cuidar de você, né? Essa escolha pelo abandono aí me dá muita tristeza de ver que Judas foi por esse caminho, né? Bom, o É julgamento de uma coisa, Jesus. Fala, uma, Edna. co- uma coisa eu queria falar, né? Quando eles falam, quando eles vão lá para usar, não vamos usar esse dinheiro de sangue inocente. Eles sabiam toda aquela situação, e quando eles falam usar esse dinheiro de sangue inocente, eles sabiam que Jesus era inocente. Mas o que estava, como você está falando, o que estava em jogo aí era questão política É, entre eles. Eles é, mesmos, eles falam com a própria boca que Jesus é inocente. é. É sangue, o que estava em disputa aí era o poder da besta. É, Quantas vezes a gente tem que prestar atenção, irmãs, se o poder que a gente deseja não é o da besta, né? O poder de Cristo é cura para as nações, o poder de Cristo é restauração para as nações, né? O poder de Cristo é isso, o poder de Cristo não é política, a gente vai se envolvendo com as coisas para fazer justiça. O poder de Cristo é a justiça verdadeira, e não a justiça desse mundo que é porca e falsa, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Isso não significa que a gente não vai ser as mãos de Deus aqui. A gente continua sendo, mas a justiça do Senhor não tem a ver com poder, tem a ver com o poder de servir o irmão, e não com poder de destaque, de ganância, né? Bom, julgamento de Jesus com Pilatos, esse vocês que vão falar, porque esse é mais legal. É mais legal, né? Não foi legal. Foi legal de Judas também? Mas é duro, né? O de Judas é duro. É. Acho que esse capítulo,
A gente aplica muito assim, o nosso estilo de vida, o nosso estilo de evangelho que nós temos vivido, né? Um evangelho que a gente troca Jesus por qualquer moedas. A gente fala de Judas, mas a gente troca também Jesus por poucas moedas. E né, nessa parte do julgamento, o que mais me chamou foi a atenção, foi assim, ó, Jesus não respondeu nenhuma palavra. E muitas vezes, como a Edna disse, né, nos processos, Jesus não nos responde nenhuma palavra em relação àquilo que nós estamos questionando, aquilo que nós queremos, né? E a gente está vivendo um evangelho que a gente tem que provar através de coisas materiais que nós somos realmente filhos de Deus, né? Então, essa visão, né, Edith, que você trouxe de Judas, né? Dele falar assim, nossa, agora ele vai ser o Cristo, agora ele vai se revelar, agora ele vai tomar o poder. E na nossa vida, eu acho que a gente passa muito por isso aqui, nesse questionamento de Jesus. Por que que você não está fazendo nada? Por que que não tem uma palavra? E a gente muitas vezes entra nessa cobrança assim: se eu sou filho de Deus, por que que eu não sou abençoado? Por que que eu não sou curado? Por que que meus filhos não vivem uma vida, vamos dizer assim, né, dentro daquilo que a gente esperava? E muitas vezes a gente entra nesse julgamento aqui, né, falando, colocando Jesus e falando, me responda, fala, você não é o Cristo, você não é o Filho de Deus, e por que está acontecendo tudo isso? E hoje, quando eu estava relendo aqui, esse versículo 14 falou muito comigo, assim, ó, Jesus não respondeu nenhuma palavra. Será que a gente continua acreditando no Jesus quando ele não responde nenhuma palavra? É interessante que no texto diz que, vindo com isso, admirar-se grandemente o governador, né? Pilatos, isso também chamou a atenção de Pilatos, né? Grandemente. O fato dele não ter respondido às acusações. Sabe você estava falando, Adriana, eu estava pensando, né? Deus fala o tempo todo. O problema é que às vezes ele quer falar de outro assunto, né? Jesus ali, gente, Jesus estava para morrer. Ele estava, né? Quando ele na história narrada por João, né? A gente vê o que Jesus respondeu para ele, né? Depois de muita insistência dele. E a resposta de Jesus para ele foi tentar mudar o pensamento de Pilatos. Foi tentar levar Pilatos também para outro reino, né? Às vezes a gente fica falando de um mesmo assunto e Jesus quer mudar de assunto, viu, Adriano? Foi isso que eu pensei. Falar, ele fala, só que ele quer falar do assunto que ele quer falar e não do nosso, né? Ai, Mas a gente vê que Pilatos aí ele ficou entre duas escolhas, né? Fazer aquilo que ele achava que era certo, porque a mulher dele tinha falado para ele não fazer aquilo, ou fazer aquilo para agradar o povo, né? Porque ele podia sofrer as duas punições, né? Se ele fizesse o que era certo, né? A religiosidade, o grupo religioso, os líderes religiosos poderiam dizer, olha, o cara lá que você colocou lá, ele não está fazendo a coisa certa, né? E fazer o que o povo queria para ter um ponto a mais. Olha, ele fez tudo certinho, ser elogiado, né? Eu me vejo assim às vezes, né? Às vezes a gente fica entre essas duas escolhas, né? Fazer o que é certo ou fazer o que agrada as pessoas, né? Então, vejo Pilatos assim nesse ponto aí. Ele escolheu aquilo que é, era mais cômodo para ele, né? é, É mais confortável ficar naquela situação de agradar do que fazer aquilo que era certo. e Porque a gente, fazer o que era certo, ele depois ter que se justificar assumir, diante do império, é, né? assumir E fazer responsabilidade. isso, e fazer o que o povo queria, tudo bem, ele fez, todo mundo vai para casa, ele fica na dele ali, né? Era mais Mas um, lavou as mãos, né? é, Lavou, E fez questão de lavar as mãos, né? deixou decisão para eles, né? Era mais um processo de sedição comum, né?
Mal sabia eu É, que o nome dele ia entrar para a história mesmo, né? Ia é, entrar para a história mesmo, né? Eu me lembrei muito de Romanos 12, 1 e 2, né? Principalmente quanto a não vos conformeis com esse mundo, né? Não tomar a forma desse mundo, mas renovai-vos pela renovação do vosso entendimento, né? A gente quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, mas a gente quer se conformar, a experimentar ela se conformando com esse mundo, né? Daí não dá. É não vos conformeis com esse mundo, mas tem que renovar. Para a gente entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, a gente tem que renovar a nossa mente, né? O pastor Lisanes pregou isso no domingo. É uma renovação de mente, né? É pegar o desejo e a nossa mente e mudar. E é difícil pensar isso o tempo todo, né? Você consegue pensar na hora que você está conversando aqui na mesa, é gostoso de pensar. Mas na hora que você entra no seu dia a dia, que tem frustrações e dificuldades, você pensar na boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ai, desculpa, não é fácil, né? Bom, vamos passar para o próximo? A Adri vai ler aí para a gente, do 27 em E a partir do diante. versículo 27. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Descendo uma coroa de espinho, puseram-la na cabeça, e, na mão direita, um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E, cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o ter escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes, e em seguida o levaram para ser crucificado. Ao sair, ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel. Mas ele, provando, não o quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. E, assentados ali, o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele dois ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, maneando a cabeça e dizendo: Ó tu que destrói o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo se és filho de Deus e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciões, escarnecendo, dizia: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se? É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois vinha livrá-lo agora. Se de fato, desculpa, confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus, e os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz e disse: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer? Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebecido de vinagre, colocando na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam:
Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram e saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muito. O centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passavam, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este era filho de Deus. E estavam ali muitas mulheres, observando de longe, eras que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia, para o servirem. Entre eles estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e mulher de Zebedeu. Caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha, e rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Achava-se ali, sentada em frente da sepultura, Maria Madalena e a outra Maria. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes, os fariseus, e, dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos do que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o terceiro dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem, e depois diga ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior que o primeiro. Disse-lhe Pilatos: ai, tendes uma escolta, ide guardai o sepulcro como bem vos parecer. Indo eles montar o guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Muito bom. E aí? Até conforme a Adriana lia, eu lembrava do filme do. Ai, como é que é lá do C.S. Lewis, aquele filme dos meninos lá, As Crônicas de Nárnia. Nárnia, é. Eu Nárnia, lembrava da cena, Crônicas de Nárnia, eu lembrava da cena daqueles do Leão. de bichos horrorosos lá gritando e festejando quando o leão era sacrificado, né? Lembrei muito dessa cena na hora que eu vi aí, um grita, um xinga, fala qualquer coisa, qualquer besteira, e é, 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 é muito triste de ver toda a raça humana aí, e todos esses espíritos malignos falando pela boca dessas pessoas, né? E é muito, muito duro de ver tudo isso, né? É interessante que quando eu estava lendo, a mesma multidão que recebeu Jesus, né, com ramos e glórias, né, era a mesma multidão que estava ali gritando para crucificá-lo, né? E a gente vê aí que nesse decorrer, quando você falou sobre o Jesus político, né, as expectativas foram frustradas, né? Porque aquele que entrou como um rei montado num jumento em Jerusalém era aquele que todo o sonho de libertação tinha sido frustrado. Era o mesmo aquele que foi assim: olha, ele não vai fazer nada, não. Deixa ele morrer, vamos crucificar, porque nós vamos continuar na mesma. Não vai ter libertação do, do Império Romano, né? E junta-se a isso a questão da manipulação do grupo religioso, da liderança religiosa, né? Que não queria perder a posição que tinha diante do Império, né?
Toda vez que a gente tenta transformar Jesus em alguém de soluções rápidas e pontuais, a gente facilmente abandona a fé, porque é uma fé falsa, né? Abandona a fé quando a gente não quer, não obtém, né? É como se fosse um consumidor que vai ao mercado e se não tem o produto que ele quer, então ele abandona facilmente e muda de lado, né? Agora, aquele que experimentou da verdadeira fé, eu acho tão bonito esse registro de que as mulheres ficaram, de que viram, né? É tão bonito isso aí, né? Porque aquele que o José de Arimateia, que, que não se importa com a posição social que ele tinha, porque ele tinha uma boa posição social, e pede o corpo a Pilatos, né? Em meio ao caos, o Senhor continua formando o seu povo, né? E nos nossos dias não é diferente, não é diferente. Quantos vêm, quantos dizem, é o que Jesus já tinha dito, né? Muitos disseram, Senhor, Senhor, né? Em seu nome fizemos, né? Mas fizeram o quê? Fizeram o quê, né? Para, para esse reino. Fizeram para si próprios, fizeram para o seu tempo imediato e não para o reino, né? Quando a gente vê esse povo misturado com as mulheres e com José de Arimateia, a gente fala, peraí, tem os que entenderam, né, no meio, né? Tem os que entenderam no meio, né? O O que próprio, o mais? próprio Simão, o próprio Simão Sirineu, né? Que entrou aí na história como alguém que foi puxado, né, para ajudar Jesus, e ele teve o nome registrado aqui. Ele fez parte desse momento, ele carregou a cruz com Jesus, né? E muita coisa na história, né, se fala que talvez ele tivesse depois também se tornado, né? Porque ele viu tudo aquilo que aconteceu, né? E ao Ele mesmo Não, não e ao pode mesmo falar. tempo a gente vê aqui os soldados, né, crucificando, blasfemando e tudo, e depois no 54 os centuriões que estavam com ele viram tudo o que aconteceu, o terremoto, né, morto ressuscitando, e aí eles falam, verdadeiramente esse era o Filho de Deus, né? Então, o inconstante, né? E os constantes que estavam ali. Aqui, a gente bater com Lucas, né? Que tem uma outra cena aqui, porque aqui fala que os ladrões que haviam sido crucificados com ele também diziam a mesma coisa: desce da cruz, se salva. E Lucas registra o ladrão que foi estar no paraíso com Jesus, né? Então a gente vê que é uma cena muito complexa, né? Em tão pouco tempo aconteceu tanta coisa, né? É, Eu ia falar assim que o Cirineu ele foi pai de Alexandre Rufo. E Rufo é citado por Paulo lá na carta aos Romanos. Isso quer dizer que a ação dele ali na cruz, entendeu tudo aquilo, né? Ele entendeu e levou para a família. Ele não ficou só com ele. Tanto é que na Ah, muito história, bom. né, a gente vê essa relação do filho dele lá em Romanos. eu não sabia que ele era pai de É, Rufo, não. Pai de Que legal. Alexandre Rufo, está lá em Marcos 15, 21, né? E em Romanos 16, 13, aparece o Rufo, que era filho de Simão, né? E que está ali, né, sendo um dos discípulos de Paulo. Fala aí para mim, eu vou anotar aqui, que eu gostei. Marcos, o quê? eu também. Marcos 15, 21, está lá quem era Cirineu, pai de Alexandre Rufo. E Romanos 16, 13, né, o nome que aparece, sugerindo que a família de Simeão Cirineu possa ter se convertido, porque o filho de Simão, ele é citado na carta de Paulo aos Romanos. Muito bom. Muito bom. É, Literalmente, ele carregou a cruz. é, Isso mesmo, isso mesmo. vocês estavam falando também, estava pensando aqui
na fala da Angélica, sobre toda vez também que a gente está nesse imediatismo para Jesus, a gente perde um pouco o foco, né, das coisas, né? Mas nesse caso dessa cena, nós temos dois narradores diferentes. Quando Mateus Uhum. narra, Mateus era contemporâneo de Jesus, era discípulo de Jesus e era um dos que fugiram dessa cena. Mateus não Sim, estava nessa cena, ele sim, tinha fugido. Lucas não era discípulo de Jesus, Lucas sim. não era contemporâneo de Jesus, e Lucas ouviu a história basicamente, pelo que a gente sabe, das testemunhas oculares, que ele era muito minucioso, e nesse caso, Uhum. muitas pessoas falam que ele ouviu das mulheres. Então, Lucas ouviu dessas que permaneceram aí aos pés da cruz, É verdade, né? Olha para você é ver que verdade. Uhum. interessante essa Uhum. formação, né? Essa formação, né? Mateus estava nessa confusão emocional ali, né? É um dos que abandonou, né? É duro, gente, é duro porque às vezes a gente olha com um olhar de juiz, né? Que nós não deveríamos olhar nunca com esse olhar, né? Mas a gente olha com um olhar de juiz e julga não só os nossos, como a nós próprios, como a história, né? Mas nós estamos falando de homens e mulheres como nós, exatamente como nós, né? Será que posição nós estaríamos? Junto com as mulheres ali aos pés da cruz? Será que nós estaríamos junto com os que zombam, com os que acham que a morte é o fim e tem que matar mesmo? É bandido, tem que matar mesmo, né? Como é que será que é o nosso olhar cristão para a vida, né? Jesus não convida a gente para frequentar culto de domingo, cumprir ritual, tomar ceia uma vez por mês. Jesus convida a gente para ser um povo diferente, misturado nesse mundo mal e trazer para este mundo mal a sua luz e o poder do sal de curar, de dar sabor, de dar estrutura. Nós somos o povo de Deus que mostra nós somos o povo que Israel não foi. Israel não foi. Israel era um povo que deveria ter levado luz para as nações. Essa era a função de Israel. E Israel não foi esse povo e não continua sendo esse povo, né? Eles continuam olhando só para eles, com autocomiseração, pleiteando o atestado de filhos de Deus, né? Mas só para eles. Mas nós não podemos ser assim. Nós não podemos entrar dentro das nossas igrejas protegidas e dizer que nós somos filhos de Deus e que nós tomamos a ceia, que nós estamos salvos e eu que eu estou dentro, os outros que se virem. Não é isso, não foi para isso que a igreja foi chamada. A igreja foi chamada para proclamar o ano dessa mudança, esse reino que chegou em Cristo, né? Que muda a mente, que muda a circunstância. Não a circunstância só aqui muda também, mas principalmente a circunstância da sua alma, para onde você vai. Se você morrer hoje, não é isso que o Evangelho fala? Se você morrer hoje, para onde você vai? Né? Que Deus vai encontrar nas suas mãos? Se fosse hoje o dia da prestação de contas lá do Senhor, né? Dos talentos que ele te deu. O que você fez com esses talentos? Você guardou porque ele é Deus duro que semeia que semeia onde não plantou, ou você entendeu que ele é um Deus amoroso e que quer frutos não para você ser engrandecido, mas ele quer frutos para o reino dele, né? Bom, para terminar, nós temos aí a história dos guardas do túmulo. Não, primeiro José de Arimateia, né? O cuidado dele com Jesus, né? Que lindo isso aí, né? Na tradução não, no Evangelho de João, não me lembro se é de João ou de Marcos. Ai, agora minha mente deu um nó, não acho que é de Marcos, que fala que também estava aí com ele quem?
Lembram? O Nicodemos, né? O Nicodemos estava aí com ele também, comprando perfume para embalsamar. Se a Maria quebrou o perfume, preparou o corpo de Jesus para o túmulo, o Nicodemos, que foi ver Jesus à noite, eu acho tão bonita essa passagem também. Agora ele vai buscar o corpo no dia, às 3 da tarde, né? Quando Pilatos libera aí e vai e leva o perfume e também unge o corpo do Senhor. Também ungem o corpo do Senhor, né? E eu achei Lembraram disso? interessante eu achei interessante quando a gente estava lendo que você falou sobre as mulheres, né? E Maria Madalena foi a primeira seguidora de Jesus que anunciou as boas novas da, da ressurreição de Jesus, né? Então, nesse ponto, eu estava analisando, Jesus ele é tão detalhista que ele coloca aí na mão das mulheres a importância que elas tinham no ministério dele, né? Não foi o homem, ela que foi lá, ela quando foi sepultar, ela estava lá presente para ver onde estava sendo sepultado, e quando foi no domingo de manhã, ela foi lá presente para ver. Então, essa questão da mulher estar ali e de ela ser a primeira a falar: olha, Jesus ressuscitou, ele não está lá, ele já ressuscitou. E Jesus fala para ela assim: vai lá e fala para os outros que eu não estou mais aqui, né? Então, a gente vê o cuidado de Jesus de dar a importância da mulher no ministério dele também. É. É Nicodemos aparece em engraçado. João. É João, né? Nicodemos aparece na passagem de João 19, É, eu estava 38, tentando 42. encontrar aqui também. É, foi em João. João Que eu tinha 19, visto também. Diz que ele levou 30, 35 litros de óleo perfumado. é isso trinta e aí, oito a 42. Está aqui em cima a referência, é essa. é isso É, aí. é. O que a Edna falou, né? É uma coisa interessante, bem interessante. Por que que Maria foi a primeira que viu? Porque Jesus escolheu ela, porque ela era top de linha. Será que ela foi a primeira que viu? Ela tinha como Maria, ela tinha vivido com Jesus o conhecimento total, ela tinha sido liberta, ela tinha sentido na carne realmente a importância de Jesus na vida dela. O perdão ela tinha sentido o perdão de Deus. Então, eu penso assim que Madalena, ela tinha aquela questão da gratidão, eu quero estar com o Senhor até o último momento. E eu quero vê-lo, eu quero voltar lá e ver, porque ele falou que vai ressuscitar, e eu quero estar com ele. Porque ela não pensou na ressurreição dele, que ele ia ressurgir, mas que ela ia poder conversar com ele, de continuar com ele. Eu penso nesse ponto aí de Maria Madalena, essa entrega total que ela teve, que ela entendeu e que ela sabia que a morte não seria o fim para Jesus. Amém. Ele apareceu primeiro para ela, porque é ela que estava ali, né? Concordam comigo? Né? Às vezes a gente só precisa estar, né? A Simples gente assim, ela estava no lugar certo na hora certa. não, e ela escolheu estar ali. Os outros não escolheram Uhum. estar, né? E isso, às vezes, tem, claro, todo esse lado que a Edna disse, ela escolheu estar ali por todos esses motivos, né? Mas sem romantização, ele apareceu para ela primeiro, porque ela que estava no lugar. E nós, em que lugar nós nos colocamos, né? É isso. Eu não sei, eu acho que eu já contei para vocês quando caiu aquele avião lá em Congonhas, aquele avião lá que veio do Rio Grande do Sul. Não, foi pela manhã e eu estava vendo o noticiário e na hora me deu uma vontade de ir fazer alguma coisa, orar, e, né? Só que eu não fui, né? E aí passou acho que uns 3, 4 meses, ou até mais. Eu fui convidada para ir falar numa igreja. Quando eu cheguei lá, aquelas irmãs estavam falando do grupo que elas tinham, comentando de um grupo, e aí elas foram me contar o que tinha acontecido.
No mesmo dia, a mesma sensação que eu tive, aquelas mulheres tiveram. Só que elas foram e elas estavam contando as bênçãos do que aconteceu, o que Jesus fez. Elas não tinham como entrar no hotel, porque a companhia aérea estava protegendo muito o hotel, obviamente, porque vinham as pessoas já enlutadas e tal. Então, elas fizeram só uma placa. Nós somos mães, eram das Déboras, né? Nós somos mães que estamos orando pelas mães, né? E pelos filhos que perderam os pais. Elas fizeram uma placa, passou os detalhes de Deus, as coincidências de Deus, passou a mulher da ciência social da companhia aérea, levou elas para dentro do hotel, e aí tinha um grupo de pessoas espíritas, um grupo de pessoas de católicos, estavam elas, e elas junto foram acolhendo, só que elas não desistiram, o grupo, porque foi um processo longo, ficaram vários dias, o grupo, os outros grupos foram indo e elas puderam acolher e puderam ser Cristo ali, ser os braços de Cristo naquele povo. E elas acabaram permanecendo e ficando ali, né? Sendo amigas daquelas pessoas e tal. E é assim que elas pregaram o evangelho para aquelas pessoas. E eu achei tão tocante porque eu tive a mesma sensação que elas. Só que eu não fui. E elas foram. E aquelas que foram receberam a bênção, né? E Deus, ainda pela sua misericórdia, me deu a bênção de participar com elas da atitude delas, né? Então, aonde a gente se coloca, aonde o Espírito Santo nos manda, né? Nos motiva e a nossa disposição em ir ou não ir, né? Maria recebeu a bênção porque ela estava ali, né? Bom, para finalizar, os guardas, isso é uma questão bacana aí no final, uma questão jurídica, mas historicamente um dos testemunhos da ressurreição de Cristo. Aquilo que a Esther sempre fala isso, acho bacana, que o cara está assinando lá com a caneta a lei, ele não sabe que é Deus que está movendo ele a assinar aquilo, né? E os sacerdotes vão e pedem uma guarda para guardar o túmulo, para lacrar, para proteger, né? E eles recebem, e eles vão, e eles lacram o túmulo. E é justamente essa parte da história, do contexto histórico registrado, que mostra a verdadeira ressurreição, testifica da ressurreição de Jesus, né? Um validador externo, uma prova externa, um testemunho externo, né? Interessante isso, certo? Eu acho interessante o Salmo 22. Salmo 22 foi escrito por Davi e é um salmo profético. Muitas coisas que eu estava lendo aqui e fui ler o Salmo 22. Muitas coisas daqui já havia sido profetizado por Davi lá no Salmo 22, até a palavra, meu Deus, por que me desamparaste? Né? E quando eu fui ler o Salmo 22, isso me deu assim, a gente fala de 400 anos, mas o Salmo 22 foi escrito 1000 anos antes, né? E 1000 anos, até a crucificação, os pés, nos pés e nas mãos. E a questão da crucificação ela surgiu só no Império Romano. Na época que foi escrito o Salmo, não existia o pecado, pagar a dívida na crucificação. E Davi, ele coloca isso no Salmo 22. Né? Acho que eu já li umas 3 vezes esse Salmo, né? Para comprovar que realmente Deus estava no controle, Deus está nos processos, né? E a gente só leu aqui, nesse capítulo, o cumprimento de todos os processos que Deus permitiu que o povo vivesse. Amém. Lição de casa, lê o Salmo 22, né? Lembra, como diz o apóstolo Pedro na sua carta, isso não é uma história da carochinha aqui, bem armada, bem escrita, bem estruturada. São provas inequívocas da história, são registros, né? E nós fazemos parte dessa história. O importante no nosso tempo é saber como nós vamos participar dessa história,
para que nós fomos chamados. E nós somos chamados para ser esse povo que traz luz, que traz cura para as nações, esse povo que continua dizendo que há um Deus, que Deus, há um Deus que escreve a história, que a promessa de Deus é que haverá um dia de juízo, que esse dia de juízo não é para aniquilar o mundo, mas é para restaurar o mundo, e que você pode fazer parte desse dia, sendo salvo por Jesus Cristo, né? E a escolha sua é fazer parte desse mundo restaurado através da graça de Jesus Cristo, ou infelizmente ser destruído com aqueles que vão ser destruídos, infelizmente, né? Aquilo que Deus não permitirá que permaneça é o pecado e o mal. E você tem essa escolha de, com Cristo, ser parte da história que Deus está escrevendo, ou sem Cristo, ser a parte do mal que vai ser aniquilado. O mal vai ser aniquilado. Não são pessoas que vão ser aniquiladas, não são, ai, Deus, a criação de Deus. Não, o que vai ser aniquilado é o mal. E a sua escolha hoje, a frase é famosa e antiga. Se hoje, né? A sua escolha hoje é fazer parte de qual história? A história que Deus está escrevendo, essa é a história verdadeira. Ou a história do poder, quem são esses? Quem é o Império Romano hoje? Né? Quem é? Esses que tinham tanto poder. É esse poder que você quer? É essa riqueza? Que nome você quer escrito seu na história de Deus? Né? Essa é sempre é nosso desafio ao ler o Evangelho, é sempre esse, né? Muito bom. Agora só falta um. Semana que vem é o mesmo link, a mesma hora, a mesma bate-hora, e depois a gente entra em férias. E aí vocês já começam a orar para que o Espírito Santo me unja, e esse ano a Edna que vai me ajudar, para a gente separar Romanos, né? Eu vou fazer a prévia, Edna, te passo, no segundo semestre. Esse Mateus está sendo pauleiro, hein? Bonito mesmo. E a gente estava meio assim, deixando o Mateus para lá, né? Eu tava. Ainda bem que vocês insistiram. Vamos orar? Mateus foi show, a Dilsa tá dizendo. Angélica, quer orar para nós hoje? Ora, Senhor nosso Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, nessa manhã, nosso coração é tão grato pelo teu sacrifício naquela cruz. Pudemos vivenciar isso hoje, lendo esse capítulo. Senhor, sabendo que o Senhor veio para cumprir aquilo que o Pai determinou e o Senhor o cumpriu até o fim, morrendo naquela cruz em nosso lugar, morte na cruz, morte pelos nossos pecados, e o Senhor cumpriu tudo aquilo, e aquelas pessoas testemunharam, e hoje nós somos, Senhor, vivificados pelo Teu Espírito que vive em nós, Pai, porque o Senhor não ficou naquela cruz, o Senhor ressuscitou, e hoje vivo está em nossos corações, em nós e através de nós. Por isso, Deus, a nossa responsabilidade é tão grande, porque quando caminhamos, levamos o Senhor conosco por onde formos, testemunhando que somos cristãs, que somos mulheres que vivem e testemunham como discípulas de um Cristo que é vivo, que é real e que transforma hoje vida e corações e que leva os pecados hoje e que restaura vidas hoje e que leva uma vida que é eterna hoje. Pai, que mesmo vivendo nós abaixo do sol, nós já podemos contemplar a vida acima do sol, Pai, a vida na eternidade, no reino que é eterno, Pai, aleluia. Te bendizemos, Senhor, ajuda-nos a viver hoje essa vida, Pai, essa vida de contemplação, de alegria, de conformidade,
que, Senhor, em todos os nossos processos, o Senhor está presente, Pai. Que mesmo que a gente não possa ver a conclusão desses processos, o Senhor está neles, Pai. E conforme Amém. passamos por eles, o Senhor nos aperfeiçoa, Pai. O Senhor nos testifica, o Senhor nos leva àquela perfeição que nós nunca vamos ter, mas o Amém. nosso alvo é Cristo. Então, Senhor, que o Senhor nos ajude nesse dia, Pai, e que Amém. seja para a glória do Teu nome, Senhor, o nosso Amém. viver, em nome de Jesus. Amém e Amém. 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 Amém, queridas.